Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre gráficos, estatísticas, números, essas coisas que são muito complicadas para a maior parte das pessoas. Para jornalistas, então, nem se fala, mas que são fundamentais para o seu negócio, como nós vamos ver no programa de hoje, que trouxe para o estúdio o mestre em estatística, consultor da Anova Consultoria e Treinamento, Roberto Colacciopo. Roberto, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, agradeço a oportunidade, Milton. Roberto, por que as estatísticas, por que os gráficos são tão importantes? Olha, Milton, a gente tem um acesso muito grande à informação hoje. A gente tem um assédio de informações. A gente precisa lidar bem com elas. Então, falar a língua dos gráficos é você ter exatamente essa habilidade de lidar com dados. Então, o que acontece? Nas organizações existem dados aos montes, né? Planilhas, os registros das informações são ali enormes, né? As pessoas registram as informações para poder acessar essa informação. Mas há um desperdício, eu vejo ali, um desperdício dessa informação que está ali, aqueles dados. As pessoas podiam fazer uma boa análise dessa informação para gerar boas mudanças para a própria organização. Então, existem três funções básicas: o registrar as informações, mas duas são estratégicas. Você ter feedback da organização, como é que ela está se saindo, qual a saúde dessa organização, e também as oportunidades de ir lá, extrair essas informações e virarem relevantes para a organização. Os gráficos, eles são as ferramentas que traduzem essa quantidade enorme de números revelam ali os padrões em informações importantes. Os números explicam uma empresa? Explicam. Essa é o ponto-chave. Se você não tem os seus números, você não tem a habilidade de lidar com eles, você vai navegando às cegas, né? Então, como eu disse, as empresas têm que ter seus indicadores, né? Então, os indicadores são os meios pelo qual as empresas elas se guiam. E também ali a extração de informações dos dados geram oportunidades para elas crescerem. Agora, ao mesmo tempo, a gente percebe que as corporações, de uma maneira geral, têm lá uma quantidade de dados enormes, fazem os seus balanços financeiros, mas boa parte ainda não sabe traduzir estes números? Eu diria assim, um bom profissional é aquele que tem a experiência, tem toda a vivência no assunto específico, mas ele consegue traduzir as informações dos dados que ele tem em fundamentar as suas decisões, as suas ações. Então, esse bom profissional é que está faltando no mercado. Não adianta você ter essa quantidade enorme de números espalhados pela organização sem ter as pessoas para fazerem as análises. Então, eu digo que a competência de lidar com dados ela é horizontal. Todo mundo deveria ter essa competência aliada à experiência, lógico, ao conhecimento específico do assunto em que ele trabalha. Quem é este profissional que costuma fazer isso hoje em dia? Olha, tem dois tipos de profissional. Eu digo o profissional que tem essa experiência, que ele deveria trabalhar bem com dados para tomar boas decisões, mas também a gente tem as pessoas mais especialistas no assunto, né? Pega assim, os estatísticos, eles estão aí com um valor enorme no mercado para fazer essa coisa acontecer, de você extrair as informações. Existem setores em organizações de serviços, por exemplo, setores de modelagem, setores de inteligência de negócios, que fazem esse trabalho. Numa indústria, por exemplo, a gente também tem pessoas com maior habilidade e até com assim, experiência em melhoria. A gente chama essas pessoas de green belts, black belts. Na indústria está muito desenvolvido essa questão. O pessoal está ligado a mais excelência operacional, qualidade, né? Então, existem essas pessoas também. Bom, nós falamos aqui números, gráficos e estatísticas. Números, gráficos e estatísticas são a mesma coisa? Veja, números são aqueles registros, né, que você tem ali disponível nas organizações. Quando você revela o que tem ali, você pode revelar
na forma de gráficos. O gráfico, então, ele vai ser a ferramenta que vai mostrar para as pessoas qual é a informação que tem ali naqueles dados. E aí, a partir dela, você pode mostrar para as pessoas, fazer uma apresentação em que as pessoas tenham mais aderência, né? Se mostrar uma tabela cheia de números, lá o pessoal vai se confundir, né? Então é melhor você mostrar um gráfico nesse caso. Entender esses dados gera transformação dentro de uma empresa, dentro de um negócio? Com certeza. O entendimento dos dados movem as mudanças das organizações. Então, a gente sabe que mudança não é melhoria, né? Na verdade, as mudanças elas podem ser melhoria. A gente tem que verificar se as mudanças são melhoria. Então, os dados são usados como feedback para verificar se as mudanças são melhorias. Mas também a melhoria precisa de mudança. Então, onde que eu vou achar as mudanças? Qual é a maneira mais barata da gente achar uma boa mudança, descobrir o que fazer num caso de necessidade de melhoria? A gente vai aos dados. Então, os dados podem revelar os caminhos para uma boa mudança. Você tem exemplos de empresas que mudaram uma forma de agir, um comportamento em função dos números descobertos? Sim, sim. Tem um exemplo muito interessante de uma empresa, de uma seguradora, que nos pediu um modelo, vamos dizer assim, para a redução de custos, que estava baseado em remodelar os preços dos guincheiros, né? Ela tem necessidade de chamar guincheiros para ir até o cliente e fazer o trabalho de socorro, por exemplo, né? E aí eles queriam trabalhar nos preços, né? Eu falei, poxa, será que é por aí, né? Então com a equipe, a gente pediu as bases de dados e a gente viu todos os atendimentos. Então, nos atendimentos apareciam o guincho e aparecia o SOS. E o SOS é mais barato, é mais rápido. Esse SOS é uma moto que vai lá resgatar, vamos dizer assim, o segurado, né? É mais barato, ele é mais rápido e o próprio cliente saía mais satisfeito. A gente percebeu que a empresa não estava utilizando tanto o SOS como recurso. Então, a gente fez um teste, a gente, vamos dizer assim, trabalhou no atendimento, falou, manda um SOS quando for realmente necessário. Inclusive, a gente colocou até mecânicos ali no próprio central de atendimento para auxiliar as pessoas a enviarem corretamente. O que aconteceu? Praticamente 60% dos atendimentos foram via SOS. Isso reduziu praticamente pela metade o custo Porque da havia um organização. padrão até então de quando o cliente ligava para a seguradora, imediatamente mandava um guincho. Isso, exatamente. Só não se levava em consideração o custo desse guincho. Pois é. E aí, quando se identificou nos números que mandando uma equipe de SOS era mais barato e eficiente, você causou uma mudança lá dentro com um benefício no bolso. Com certeza, né? Então, no bolso e na satisfação do cliente, que os dois são importantíssimos para a organização. Esse caso, veja como a mudança anterior era focada em trabalhar com os fornecedores, arrochar os fornecedores, vamos procurar. Não, vamos trabalhar nos processos da organização, melhorar os processos. Eu até fiz questão de reforçar essa Sim. ideia aqui na conversa com você, porque quando muitas vezes nós ficamos falando de números, estatísticas, gráficos, há quem possa nos cobrar dizendo o seguinte: vocês esquecem que por trás de tudo isso tem pessoas. Na realidade, o que você mostrou para nós aqui é uma maneira de trabalhar com essas estatísticas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Tanto na organização como fora dela. Sempre você pode achar boas mudanças em que os próprios processos melhorem, né? E as pessoas tenham um melhor jeito de trabalhar, sintam mais orgulho de trabalhar a partir dessas mudanças. Olha que orgulho que tem um atendente falando assim, olha, eu mandei um SOS, ficou legal, o cliente ficou satisfeito, né? Porque havia reclamações, vocês mandaram um guincho aqui e tal. Então, o próprio atendente fica satisfeito também, né? O Nelson
disse que ouviu você falar logo na abertura aqui da nossa entrevista sobre profissionais que lidam com dados. Certo. Mas ele quer saber o seguinte, ou ele questiona o seguinte: não seria interessante que em todos os níveis, ou todos os funcionários soubessem pelo menos compreender um pouco melhor os números, até para levar sugestões para os diferentes níveis da empresa? Sim, sim. O Nelson, ele está corretíssimo. É essa, inclusive, a minha tese. A competência de lidar com dados, ela deveria ser estendida a todos na organização, por conta do que eu falei. As organizações estão perdendo esse ativo, que são os dados, perdendo oportunidade ali de entendê-los e de transformar isso em ações efetivas, né? Então, todos na organização deveriam ter essa habilidade. E essa habilidade, Milton, não é do outro mundo. Com pouca habilidade, você já entende a maior parte da informação contida nos dados. Então, poucos gráficos já resolve bem a situação. Assim, você não precisa ser um especialista Pois é no isso que eu assunto. queria saber, não é necessário ser um especialista em números? Não, não. Eu brinquei logo na abertura do programa que essa questão de números para jornalistas Sim. que se especializaram na área de humanas, às vezes é uma grande encrenca para nós. Quer dizer, você não precisa ser um especialista em números para poder trabalhar com esse tema. Não, não, isso é você ter. O mais importante, Milton, é você ter curiosidade. Então, o profissional que tem a curiosidade, ele tem os dados ali, e ele fala, poxa, eu vou buscar ali essa informação, mesmo se ele não saiba métodos complicados, métodos assim, específicos da estatística, ele pode usar gráficos simples, como um gráfico de barras, mostrando a diferença entre produtos, por exemplo, que você está vendendo. Pode usar um gráfico de setores, que é comumente chamado de pizza, né? Então tem um gráfico de pizza para ver a proporção, de partes de um todo. E o gráfico de linhas é o gráfico mais utilizado hoje em qualquer processo. O gráfico de linha vai dando para a gente a situação, os sinais vitais aí, do seu processo, os sinais vitais da sua área, até da organização, né? A organização tem uma série de indicadores, né? Então, as pessoas não precisam ser especialistas. Esses 3 gráficos já resolvem boa parte deles. Agora, qual é a sua formação? Bom, a minha formação é de engenharia química. E aí, foi interessante, né? Fiz engenharia química aprendendo o quê? Fazendo cálculos e projetando fábricas, etc. Quando eu cheguei no primeiro emprego, eu fui trainee da Rodia, o que aconteceu foi que as fábricas estavam lá, funcionando. E aí eu precisava entender o que essas fábricas diziam para mim. E aí eu comecei a lidar com dados. Quer dizer, o profissional hoje acontece a mesma coisa. Isso aconteceu 20 anos atrás. O profissional hoje acontece a mesma coisa. Ele aprende coisas assim teóricas e quando chega na organização ele vai lidar com dados. A primeira coisa a fazer é, cadê os números? As coisas estão funcionando já. O que eu fiz? Adorei trabalhar com dados, aquilo ali me deu assim entusiasmo, consegui fazer boas mudanças, tive bons projetos e me tornei até um consultor interno ali. As pessoas me procuravam, Roberto, você sabe lidar com dados? Me dá uma dica aqui de análise. Eu comecei a dar consultoria, vamos dizer assim, internamente, e isso também me revelou o que eu queria fazer na vida. Não queria ser um alto executivo, não, nada disso. Eu queria ajudar as pessoas a melhorarem seus processos, melhorarem assim, as coisas que fazem com dados, né? Até hoje eu sou apaixonado com Você isso. mandava bem matemática na escola? Olha, eu vou falar para você que não era assim, era mais as coisas de física, química e tal que eu gostava, mas depois assim a matemática me encantou mais tardiamente. Bom, e aí você, de repente, se dedica às estatísticas porque você virou mestre de estatísticas. Sim, o mestrado em estatística foi o segundo passo, né? Eu falei, poxa, eu preciso aprender mais dessa área, né? Então eu fiz um mestrado, sempre com a visão, vamos dizer assim, prática do assunto, para que eu pudesse utilizar fora. Também não queria ser seguir a carreira acadêmica. Veja o que eu fiz, né? Eu acho muito interessante você cruzar a formação, né? Aprender uma formação original e depois aprender a lidar com dados foi muito potente para mim. Eu me sinto
habilitado a entender qualquer processo hoje, não é só de engenharia química. A gente trabalha com seguradoras, como eu falei, com bancos, com portos, eu já fiz trabalho de portos, indústria mesmo, isso aí é comum na minha carreira, trabalhar com indústria. Então, hospitais, né? Então, você vira um profissional mais múltiplo, né? E você pode usar mais um exemplo, ou trazer mais um exemplo de como você aplicou as estatísticas em uma empresa e que permitiu mudanças naquela empresa, melhorias na empresa? Olha, tem um exemplo interessante de que as pessoas têm os dados, acreditam neles, mas eles podem, algum descuido pode desviar um pouco o foco de atenção, o foco de melhorias, né? Uma vez eu fui chamado num grande banco para reduzir a quantidade de reclamações lá no Banco Central. Eles estavam com muitas reclamações e eles estavam trabalhando duro, fortemente, em treinamento, em campanhas, para melhorar o atendimento, né? Eu falei assim, mas por que vocês estão querendo fazer isso em atendimento? Ah, porque a gente tem um gráfico aqui mostrando que a maioria das reclamações vem de mau atendimento, mais de 50%. Eu olhei e falei, poxa vida, que interessante, né? Mas será que o cliente vai até o Banco Central por conta de um mau atendimento? Ah, sim, a gente tem aqui e tal. Eu falei, poxa, então vamos ver as bases. Eu falei, me dá as íntegras. Aí eu percebi nas íntegras que tinham 2 reclamações para cada cliente. O cliente reclamava de um motivo original, por exemplo, a conta não foi encerrada, e apontava também uma reclamação de mau atendimento. A quantidade de mau atendimento, então, se avolumava. Aí eu falei pro pessoal, gente, vamos também, não parar os treinamentos e tal, de atendimento, mas vamos focar nas causas originais. A gente, em menos de 3 meses, a gente estava fora dos rankings, foi um sucesso esse projeto. A partir dos A números. partir dos números. Então, assim, os números revelando situações em que você pode fazer boas mudanças. Pelo e-mail, o Flávio Satomi pergunta o seguinte: Roberto, vejo alguns gráficos que são difíceis de entender. Você tem alguma sugestão para facilitar nesta comunicação? Olha, Flávio, né? A gente comete alguns deslizes, né? Então, às vezes você erra o tipo do gráfico, às vezes você não coloca um título. Então, tem que ter alguns cuidados no desenho do gráfico. Ele é um símbolo a ser usado para a comunicação, né? Então, cuidado com eixos também. Às vezes você erra alguns eixos, você não entende a informação porque você escolheu um eixo errado. Eu dou uma dica aqui para o Flávio: nunca utilizar eixos diferentes que começam de outros valores, se não zero, num gráfico de barras. Porque a tua intenção é comparar as barras, né? Então, esses deslizezinhos têm que ser evitado, né? Mas você, na hora de apresentar um gráfico, você tomar muito cuidado com a tua plateia. A tua plateia não está acostumado com aquele gráfico. Então, olha, o que tem num eixo, o que tem num outro, qual é o título do gráfico. Aí sim você mostra a informação ali. Cuidado para não deixar o gráfico com excesso de informações, então vira o quê? Um quebra-cabeça, as pessoas se desviam do assunto, né? Quando, na realidade, o gráfico deve servir para ajudar a esclarecer, chamar a atenção para alguns pontos e jamais para atrapalhar e servir de barreira. Com certeza. O gráfico ele é um meio de comunicação do que você enxergou, né, de informações e quer passar essas informações. Então é por meio dele que você passa boas informações. E ele tem que ser claro, direto, preciso. Um gráfico deveria falar por si só. Você fala, olha pessoal, olha como os nossos produtos estão com diferentes rentabilidades. E aí você mostra o gráfico e as pessoas veem as diferentes rentabilidades do produto. Apesar de muita gente não saber usar gráfico ainda, até hoje, isso não é uma coisa nova não, né? Isso já vem de muito tempo, de séculos anteriores. Milton, essa é uma. Eu fiquei interessado nessa história de onde veio os gráficos, né? Foi um sujeito chamado William Playfair, no século XVIII. Ele inventou simplesmente esses 3 tipos de gráfico que é usado até hoje: o de barras, o de pizza e o de tendência.
E, inclusive, nessa época, era tão novidade assim para o pessoal que havia paradas, assim, junto com festividades, o pessoal passava aqueles painéis, os gráficos em painéis na rua, para o pessoal ver. Nunca ninguém tinha visto um gráfico até então. Então é muito interessante essa história dos gráficos. E depois os gráficos foram evoluindo, né? Hoje, por exemplo, você tem gráficos interativos. O que são gráficos interativos? Você não vai à base direto, você já não precisa de um sistema para analisar, mas você já tem um gráfico pronto. E as pessoas podem mexer nesse gráfico, tirar de lá suas conclusões. O próprio cliente mexe no gráfico como ele quer e tira suas conclusões. Isso está muito usado, vamos dizer assim, em marketing. Você pode expor seus produtos dessa forma, as pessoas encaram isso como uma certa brincadeira. Ele vai conhecer seus produtos de uma forma gráfica. O New York Times é top nesse assunto. Lá. Os infográficos do New York Times são excelentes. Você entende uma notícia mexendo com ela lá. Tem também um Hans Rosling, ele tem um gráfico muito interessante na internet, chama Gapminder, Gapmindr. Esse Hans Rosling, ele colocou ali todas as informações de todos os países e nos anos, informações demográficas, econômicas e saúde, etc. E tem várias informações, e você pode manipular aquele gráfico, entender a história de cada país, a relação entre os países. Você fica horas vendo lá. Antigamente a gente tinha o Atlas, né? Eu era fascinado em abrir, ver o Atlas, os gráficos ali que apareciam. Aquilo para mim era muito interessante. Hoje eu daria o Gapminder para uma criança manipular. É claro que ela ia tirar boas informações. O Gilson Sotero, através do e-mail também, diz o seguinte: de nada adiantam gráficos bonitos, bem desenhados, com dados consistentes, se nosso ensino de matemática é deficiente. E só falar neles em qualquer apresentação as pessoas já têm até medo, apenas por se referir a números. Qual a sua opinião a respeito disso? Concordo, plenamente. No nosso blog, a gente tem um blog chamado Tirei o Pau no Gráfico. Esse blog a gente usa para dar cursos, para interagir com as pessoas, até para essa comunicação de gráficos ser assim mais democrática, né? As pessoas discutirem mais essa questão. Eu tenho recebido ali muito feedback de professores do ensino médio que nos procuram. Posso usar esse exemplo em sala de aula? É muito interessante, muito criativo. Poxa, claro, eu fico super satisfeito nesse... Porque essa ilustração ajuda as crianças a compreenderem melhor a matemática. Claro, com certeza. Ajuda todos, né? Assim, na verdade, o gráfico, ele é a representação dos números. E você entende melhor a relação entre os números, a relação entre as variáveis, a relação que tem nos números pelo gráfico. Então, hoje, qualquer criança, acho que até entende mais facilmente, porque esses sinais usados nos gráficos já são mais do repertório das crianças também. E aí, se essas crianças gostarem mais de matemática, certamente nós teremos melhores alunos nessa área. Com certeza. Melhores engenheiros, melhores estatísticos. Melhores tudo. Melhores tudo. Bom, o Pedro Vinícius Leite diz assim: o entrevistado está falando de usar os dados quando a gente os tem. Pergunto, e quando a gente não tem os dados, o que fazer? Pedro Leite, que aliás é da sua mesma cidade, Campinas. Opa, Pedro, é o seguinte, Pedro, eu não sei se coloca a informação aí, às vezes a gente não tem os números, ou às vezes é difícil tê-los, né? Então, assim, a medição, você não consegue medir, né? Ou ainda não consegue, né? Então você tem que fazer um esforço. Primeiro, se você não tem os números, se planeje para tê-los. Agora, se é difícil medir, essa é uma outra questão. Eu tenho até um exemplo interessante, né? Numa empresa de eixos para caixas de câmbio, eles estavam com um problema enorme lá de trincas no final da linha. Eles estavam tentando descobrir qual que era o motivo das trincas e todo mundo estava pensando que era a matéria-prima. Olha, a matéria-prima e tal. Mas não havia dados que pudessem conectar o problema de trincas no final da linha com a matéria-prima, porque havia no meio do caminho fornos, né, essas coisas que misturavam as peças e tal. Então, o que aconteceu? Eu falo, não tem como a gente associar, né, uma coisa com a outra.
Aí uma engenheira, ela cria de maneira criativa, descobriu uma caneta que servia para marcar as peças. Então aí a gente teve e passava pelo forno, né, a peça, e a caneta a tinta não queimava ali. Então essa que é a qualidade interessante. Não queimava e a gente pôde fazer a conexão entre os problemas. Sabe onde estava o problema, Milton? Estava nos fornos. Então havia 2 fornos e um não tinha trinca e o outro forno tinha trinca porque abria o forno. Então o problema é deles lá. Aí todo mundo conseguiu explicar o problema, que era o forno. Os engenheiros, depois de ver a solução, né, conseguem explicar direito, pelos dados, conseguem explicar o fenômeno, né? E aí resolvemos o problema. Ou seja, você precisa ter um esforço extra para coletar boas informações também, quando você não tem os seus dados, né? De alguma maneira, você respondeu a questão enviada pelo Bayak, que é nosso ouvinte internauta, ele que está também no Twitter, mandou aqui para o @MiltonJung, porque ele manda 2 twitters. Um ele diz assim: a questão de falhas nos processos é a teoria científica da administração, coisa básica que ainda não é visto nas organizações. Aí ele pergunta: quais falhas são possíveis identificar através dos gráficos? Por isso que eu disse que, de alguma maneira, você já trouxe um pouco de algumas falhas que são possíveis. Os gráficos conseguem dizer tudo? Ou eu estou exagerando? Tá exagerando. Ah, tá bom. Ainda bem. Não vamos supervalorizar também. O gráficos o que eu digo, não é panaceia. Tem que ter, assim, a inteligência associada à razão, associada aos gráficos, e também, vamos dizer assim, a curiosidade. Curiosidade é a palavra mestre aí. Se você não tem curiosidade, não adianta você ter 1000 ferramentas estatísticas, 1000 gráficos. Você tem que ter a curiosidade do que tem ali nos dados, curiosidade de buscar os dados, como a gente viu há pouco. É o que move o conhecimento, é o que move as pessoas para se questionar. Muita gente acha que tem certeza da certeza de um caminho e os dados podem, vamos dizer assim, desviar essa certeza, né? Isso a gente pode remeter para o nosso cotidiano, nossa vida familiar, nossa vida caseira, ou seja, de pegar esta ideia do trabalho dos números, dos gráficos e das estatísticas e aplicar no nosso cotidiano, dentro de casa, por exemplo, orçamento familiar, importante, poucas pessoas fazem. Faça agora um gráfico de pizza que mostre para onde está indo o seu orçamento familiar. Talvez tenha uma grande oportunidade ali, né? Então, assim, as pessoas já estão acostumadas a receber muitas informações. O banco manda lá seu extrato, etc. e tal. Então, traduz essas informações traduz esses dados, vamos dizer assim, em informações para você gerir bem a sua vida pessoal, né? Aliás, hoje, cada vez mais os bancos mandam informações para nós da forma como nós usamos o nosso dinheiro, de forma detalhada, cartão de crédito de forma detalhada, coisa que, sei lá, 10 anos nós não tínhamos com esta precisão. Sim, essa é uma oportunidade, então, aí, né? Você receber já um gráfico pronto dessa informação. Às vezes você concentra todas as suas compras, vamos dizer assim, no cartão, para justamente ver para onde está indo o seu dinheiro, né? É importante isso. Nesse seu histórico aí, Sim. com dados, estatísticas, você já viu muita gafe? Ou seja, muita gente vendo o número e analisando de forma completamente errada? Eu acho que as gafes não são, sim, não são associadas a só ver os números de forma errada, mas passar essa informação de forma errada. As gafes podem estar relacionadas à origem dos dados. Quando você faz um gráfico, a matéria-prima é o que são? São os seus registros, seus dados. Então, se você não toma cuidado com os dados, você pode passar uma informação muito errada, né? E cuidado com o excesso de informação. Muitas vezes você quer mostrar muita coisa num gráfico quando não deveria. A falta de informação é pior, né? Tem um exemplo lá no blog em que a falta de informação leva uma teoria equivocada, né? Os divórcios, né, em 2011 aumentaram 46%. Isso virou notícia e tal nos jornais. Mas quando você vai ao IBGE, você tem uma coluna extra lá que são as separações judiciais. Elas acabaram nesse período. Então, todas as separações judiciais migraram para divórcios.
Então parece que, nossa, estourou os divórcios ali, né? Mas, na verdade, a soma, que é separações judiciais, mais os divórcios, só aumentou 13%. Então todos os jornais colocaram essa notícia de que aumentaram Os divórcios e não era, e né? não Na era verdade, isso. assim, um dado demográfico como esse não muda tanto de um ano para o outro. Você tem que ter essa habilidade de olhar para o número e falar: esse número não está muito grande, não? Então, essa é uma coisa importante. O Éder Dias, pelo e-mail, pergunta assim: eu sou estudante de estatística, diz Certo. ele. A pergunta é: para termos dados e análise correta destes dados, é necessário contratar um estatístico, sim ou não? Bom, eu contrataria um estatístico, mas eu colocaria ele para realmente produzir informações relevantes, né? Colocar ele já para, vamos dizer assim, rodar nas sessões, nas áreas todas da organização, para poder olhar essas áreas e colocar as ferramentas estatísticas de maneira correta, né? Então, assim, é um profissional muito valorizado por conta disso, mas ele tem que entender do negócio também. Então, o complemento da a formação em estatística, ela é tão importante quanto a original. Aliás, o Renato Nastaro, pelo Twitter, mandou aqui para o @Milton Jung: como posso me desenvolver nessa área de coleta e análise de dados? Como eu havia explicado, a primeira coisa é curiosidade, né? Então, você aguçar sua curiosidade é importante. E treinar, né? Treinar bastante. Faça análises simples, mostre para os seus colegas, faça seus gráficos, mostre para o seu gestor. O que vai acontecer? Você vai demonstrar esse interesse, vai treinar no assunto, vai colher feedbacks, seu gestor vai te valorizar por isso, com certeza. E aí você pode aí, ir em frente e fazer cursos, né? Dentro da organização pode ter cursos simples, faça esses primeiros. Você pode fazer uma especialização em análise de dados também, ou quem sabe um mestrado em estatística para ir ser um especialista no assunto, né? O Emerson Silva pergunta o seguinte: pergunte ao Roberto onde ele costuma buscar as informações e se é possível confiar em fontes da internet. Olha, fontes confiáveis, né? Por exemplo, eu vou checar informações na internet quando o site é absolutamente confiável. Por exemplo, no IBGE a gente encontra muitas informações ali, eu checo informações pelo IBGE, então precisa tomar muito cuidado com as informações vindas da internet. É claro que, como eu falei, os dados, se eles não forem adequados, eles podem produzir a informação errada. Então, esse é um ponto muito importante, de achar bons dados, né? Demonstrar que esses dados têm qualidade. Dá para fazer testes Tá, para ver se eles têm eu qualidade. já sei mais ou menos qual é a sua resposta, mas de qualquer forma, como o Emerson Silva imediatamente mandou uma outra pergunta, dizendo assim: pretendo trabalhar com inteligência de mercado, dominar Perfeito. gráficos seria um dos requisitos? Com certeza, Com com certeza. certeza. Inteligência de mercado, inteligência de negócios, é uma área em expansão mesmo, assim, precisa usar essas E técnicas. para fechar a nossa conversa, eu deixo como última pergunta aqui, a feita agora há pouco pelo Douglas Américo Santi. Sim. Se a empresa não acumula dados suficientes para entender os processos, que conselho você daria para essa empresa? Olha, a empresa, ela tem que começar. Então, tem que começar pelas pessoas também, fazendo essa coleta de informações. Isso faz parte do esforço da organização de melhorar, de crescer. Ela precisa mesmo ter informações para se organizar, para dar o rumo da empresa. Os dados podem comunicar esse rumo. Então, assim, hoje a moderna gestão está toda associada a dados, toda associada a indicadores, né? A estratégia, ela é traduzida em indicadores. Então você está perdendo tempo. Melhor você se organizar nesse sentido. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho feito pelo Roberto, você pode visitar o site Atirei o Pau no Gráfico. Aliás, se você colocar Atirei o Pau no Gráfico lá no Google ou qualquer outro serviço de busca, você vai cair direto no blog do Roberto, que traz ali uma série de outros exemplos e críticas, inclusive, de gráficos que às vezes são mal explicados, traz sugestões, enfim, é uma boa oportunidade para você conhecer um pouco mais desse tema. Roberto Colacciopo,
Quero agradecer a sua gentileza, estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Roberto Colassopo é mestre em estatística da Nova Consultoria e Treinamento e autor do blog Atirei o Pau no Gráfico. A você que participou dessa nossa conversa, enviando as suas perguntas pelo e-mail ou pelo Twitter, muito obrigado também, o nosso agradecimento. Lembrando que essa conversa, esse conhecimento, você pode levar também para as suas redes sociais. Vá lá no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN, dentro do LinkedIn, e lá você também pode compartilhar um pouco dessa inteligência. Combinado assim? Muito obrigado e até um novo capítulo do Mundo Corporativo.